Hoje é sexta-feira, 9 de outubro de 2020. No dia em que eu completo 61 anos de idade, eu tenho que dar uma palmatória. Todas as vezes em que o ex-presidiário Lula falava que não tinha um homem mais honesto do que ele no Brasil, eu dava gargalhadas. Eu nunca acreditei nisso, mas ontem ele provou que eu estava errado. Veja só o que ele disse numa entrevista ao jornal É o País, quando foi questionado sobre a criação de uma frente ampla para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, e eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, e eu não vou enganar o povo mais uma vez. Agora me diz, Lula é ou não é o homem mais honesto do Brasil? Brincadeiras à parte, se a gente fizer um balanço da roubalheira promovida pelo governo dele e pelo governo da sua sucessora, que tem dificuldade de construir uma frase com sujeito, verbo e objeto, chega à conclusão que honestidade passou longe desses governos petistas. Eu tenho a impressão que ele sempre foi aquele que a gente descobriu quem verdadeiramente ele é. No discurso, era o operário, filho de lavradores nordestinos, que sempre lutou pelos pobres e que chegou à presidência da República para transformar o Brasil. E não é que transformou mesmo, deixou um país num estado aí que já levaria muito tempo para ser consertado, porque a corrupção e o aparelhamento do Estado foram as marcas desses governos petistas. Mas o Brasil não contava em passar por duas pandemias. Isso mesmo. O legado de Lula foi a nossa primeira pandemia. Depois veio a segunda com o coronavírus e também com as desastrosas decisões do STF. Acho que o meu bisneto talvez tenha dificuldade de ver o país totalmente recuperado. Tomara que eu esteja enganado. Mas a trajetória política do Lula sempre esteve ligada aos movimentos sindicais que surgiram lá na região do ABC Paulista. Isso aconteceu na virada da década de 70 para 80. O Brasil estava sob o regime militar e durante muito tempo ele sempre foi visto como um sujeito radical e com uma certa dose de imprevisibilidade. Lula liderou aí algumas grandes greves que marcaram aquela época. Ele foi deputado federal e disputou por 4 vezes a presidência da República. Perdeu para o Fernando Collor, por 2 vezes para o Fernando Henrique Cardoso e conseguiu vencer o José Serra na eleição de 2002. A gente sabe que Lula sempre foi um radical, mas também muito ambicioso. E quando chegou à presidência da República, aliás, até enquanto era candidato, adotou aquela imagem de Lulinha, paz e amor que o ajudou a se eleger presidente. Agora tem uma outra coisa, ele também se elegeu graças à perda de prestígio do governo de Fernando Henrique Cardoso, que na transição de um governo para o outro, comprou deputados a peso de ouro para garantir a sua reeleição. Mas tanto a candidatura de Lula quanto a sua própria eleição sempre foram vistas com muita desconfiança por diversos segmentos da nossa sociedade e, sobretudo, pelo mercado financeiro. Com essa suavização do discurso do Lula, ele também fez com que o PT aceitasse alianças fora dos grupos de esquerda. E o mercado reagiu bem a isso. Lula colocou em prática, no seu primeiro governo, uma política econômica que trouxe resultados positivos para o Brasil. Veja que o Lula herdou uma inflação na casa dos 12% do governo FHC e conseguiu reduzir essa inflação para 3,14% em 2006.
deixou seu último mandato com uma inflação em alta na casa dos quase 6%, metade do que recebeu do Fernando Henrique. Outros índices econômicos do governo Lula também foram positivos, mas isso em grande parte aconteceu pelo crescimento econômico de países como a China, que acabou se transformando na principal parceira econômica do Brasil. O momento era favorável, mas não permitia gastança e muito menos roubalheira. Durante os anos do governo Lula, o PIB brasileiro teve um crescimento médio de 4% ao ano. Os 2 mandatos dele foram marcados por alguns avanços, sobretudo em áreas sociais, mas também por grandes escândalos. Lula poderia ter passado para a história como o presidente que priorizou políticas que beneficiariam os mais pobres, mas ele deixou a corrupção se infiltrar aí no poder e acabou ganhando a marca de ser o primeiro presidente da República condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, revelado pela maior investigação realizada no país. Você deve lembrar que em julho de 2017, o então juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão. Mas no dia 24 de janeiro de 2018, o Tribunal Regional Federal confirmou a condenação do Lula e ainda aumentou a sua pena para 12 anos. Lula também é réu em outras ações penais. Ele foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. A sentença foi dada pela juíza Gabriela Hardit. Em outro processo que aguarda a sentença do juiz Antônio Bonar, Lula é acusado de ter recebido cerca de 14 milhões em propina. Foi acusado de tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro dentro do BNDES para beneficiar a construtora Odebrecht. Outra ação diz respeito à Operação Zelotes, que apurou a compra dos caças suecos, onde ele foi denunciado também por lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Lula ainda é acusado de fazer parte de uma organização criminosa junto com outros integrantes do PT que fraudaram a Petrobras e deixaram um rombo sem precedentes na história do país. Lula foi também denunciado por beneficiar a construtora Odebrecht, que colocou à disposição do PT 64 milhões de reais em troca de decisões do governo que favorecessem a empresa. Agora você acha que um homem com essa folha corrida, que se diz defensor dos pobres, é o homem mais honesto do Brasil? Essa não dá para engolir, né? Ele está muito mais para o mais corrupto e dissimulado presidente da história desse país do que qualquer outra coisa. Infelizmente, por causa dos amigos que ele colocou no STF, ficou preso por pouco tempo e saiu logo após o Supremo derrubar a prisão em segunda instância, em um julgamento que terminou com 6 votos a favor e 5 contra. Com Lula, vários outros presos acusados de corrupção no processo da Lava Jato foram soltos e foram, obviamente, beneficiados com o resultado do STF e vão aguardar o julgamento em liberdade. Mas o que você pode esperar de uma pessoa após esse ato falho em que ele diz que já tem idade demais, que já viveu demais, que já tem experiência demais e que não vai enganar o povo mais uma vez? O brasileiro já está cansado de ser enganado. Já está na hora do homem mais honesto do Brasil voltar para a cadeia, de onde ele nunca deveria ter saído.